Quando a gente criou o UOL, a gente não tinha noção de até onde ele poderia chegar. A gente achava que ele ia crescer muito e achava que ele precisava ter escala. Então, tanto que a gente fez um provedor de acesso em conjunto, né, e conseguimos colocar o acesso nas principais cidades do país rapidamente. A gente não tinha. O que a gente tinha certeza era que a informação distribuída fisicamente iria passar a ser distribuída digitalmente. Isso vem do livro do Nicolas Negroponte, que a gente lia e relia avidamente, buscando ali as pistas para construir aquilo que estava sendo feito. Agora, nós não tínhamos noção do tamanho que aquilo poderia adquirir. Nem sabíamos direito o que estávamos fazendo. Fomos fazendo. Não, precisa fazer, e fomos fazendo, havia ameaça daqui, ameaça dali, tem casos fantásticos, como é que a gente se preparou para receber aqui no Brasil a American Online, enfim, a gente se preparou durante meses, mas respondendo diretamente à tua pergunta, não, a gente não tinha a menor noção de aonde aquilo poderia chegar. Eu acho que o Luiz Frias tinha, do ponto de vista estratégico, um norte muito claro, que era ganhar escala, e ele incentivava nesse sentido, de forma muito presente, entendeu? E para ter escala precisava ter muito conteúdo, precisava ter as assinaturas, precisava facilitar a maneira como as pessoas entravam na internet. E a gente nunca acreditou que a publicidade iria salvar o negócio, tanto que a publicidade até hoje lá é algo em torno de 10, 15, no máximo 20%. Naquela época era 8, 10%. O grosso do dinheiro vinha do serviço de valor adicionado, que era a assinatura de acesso. E depois todos os serviços que a gente passou a desenvolver e que hoje estão aí, como você falou, com uma empresa tão grande quanto a Globo, e com ações fora, mesmo que seja do PagSeguro, mas é uma empresa do UOL e é um produto, um serviço de valor adicionado ali dentro. Então, acho que te respondendo de maneira muito efetiva, a gente não tinha muita ideia do que ia dar. A gente sabia o que queria fazer. Tinha nossos modelos, a American Online era um grande modelo, a Prod era um modelo, a CompuServe era um modelo, eram as BBS de então, elas tinham tecnologias proprietárias, a gente fez um negócio fantástico no início, onde a gente não tinha dinheiro para desenvolver uma tecnologia proprietária, a gente decidiu, vamos entrar na internet, então vamos fazer isso via internet, que não tem, o custo é muito menor, então vamos. Aí tomamos aquela decisão e deu certíssimo. Obrigado, velho. Eu queria perguntar para o Marcelo Lins, que eu não conhecia pessoalmente, fui conhecer hoje aqui, já conhecia da televisão, né? Eu queria perguntar para ele o seguinte: ele fala muito da BBC de Londres como um modelo, né, de TV pública, mas ninguém falou, nem você nem ele, da TV alemã. Eu fui correspondente do Jornal do Brasil nos anos 70 na Alemanha e eu fiquei impressionado com a qualidade da televisão alemã, que ninguém fala dela. E ali tem um modelo que é diferente de tudo que eu conheço. É o seguinte: você é dono do aparelho de televisão, você paga por mês para ter o canal lá. São 2 grandes canais, né? ZDF e outra que eu não lembro agora. Quem sustenta é a sociedade civil, não é o governo. Não tem nada a ver com o governo. Aqui no Brasil já foi importante, tempos atrás, a sociedade civil, né? São as associações de advogados, de professores, de engenheiros, enfim. E que o pessoal que trabalha lá tem toda a liberdade para escrever, para debater, para dizer o que pensa e tal. E quem sustenta aquilo é o telespectador. Aqui a gente tem a TV paga, né, que você paga uma nota ali e tal, mas que tem um dono. Na Alemanha não tem dono, né? É a sociedade que sustenta e que dirige a televisão. Então, eu queria saber do Marcelo o que ele acha desse modelo. Que eles fazem,
eles cobrem não só a Alemanha, eles cobrem o mundo, né? Com reportagens fantásticas, documentários e tal, todos os dias, às 8 da noite, você tem uma visão do mundo. Só para completar, a Alemanha tem a ARD e a ZDF, e são estruturas gigantescas, com orçamentos talvez maiores do que a BBC. Uma faz o jornalismo, a programação regional, e a outra se ocupa do jornalismo nacional. E também nacional, na Suíça... Internacional. Isso. Mas são as emissoras nacionais, mas tem um peso grande, o tema do internacional tem um peso grande. E na Suíça, há 2 anos ou 1 ano, houve uma votação para saber se poderia ser interrompida a cobrança da contribuição da sociedade para as TVs públicas, e a resposta foi não. Foi um plebiscito, foi não. Então, só completando o que o Couto perguntou aqui com esses dados. Eu acho que isso tem a ver com, se a gente for olhar, isso é verdade no que diz respeito ao financiamento da TV pública na Alemanha, mas vai ser verdade numa série de instâncias outras de relacionamento entre o Estado e o cidadão na Alemanha, que num país como o Brasil, nem de longe a gente vai ver isso acontecer, né? Então, não é que seja uma especificidade do financiamento da televisão, a participação da sociedade. A sociedade alemã participa em diversas instâncias com grande assertividade. E a questão da Suíça é impressionante realmente também, porque ali também é uma área que, como eu tive essa infância partida por lá também, assim, e um pedaço dela passei lá, estudando na escola pública, fazendo minha formação primária lá e tudo mais, você via exatamente isso, o apreço que se tinha pelas produções locais. Eu acho que isso é algo que se constrói. Eu acho que é algo que se constrói, inclusive, não apenas de cima para baixo, mas também a partir de políticas nacionais, regionais, que tenham a ver com educação, que tenham a ver com difusão de cultura e com valorização da informação como ferramenta para o crescimento da vida do indivíduo, das comunidades e, em última instância, do país. Eu acho que os alemães já entenderam isso há muito tempo, tanto que você não vê grandes campanhas na Alemanha, onde também há forças liberais presentes e atuantes na discussão econômica, na discussão política, mas não há, assim, uma demanda pelo fim do pagamento dessa taxa específica, assim como esse exemplo que o Eugênio lembrou da Suíça, onde a demanda foi ao contrário. Vocês querem parar com a produção em língua específica, local, regional, aqui do local, pública, paga com seu dinheiro de todos nós, e responderam ali, num daqueles tantos plebiscitos que os suíços fazem, não. Então, eu acho que, na verdade, é um processo de construção que pode desembocar ali. Não começaremos por aí, meu caro Couto, infelizmente. Mas, quem sabe, em algum momento, desembocaremos numa revalorização da sociedade civil, da participação do cidadão na vida cotidiana e também nos rumos do seu Estado, e onde será investido, inclusive, na cultura e no jornalismo, né? E só lembrando também, quer dizer, é diferente da BBC, sim, mas a BBC também tem uma parcela de imposto específico para ser financiada. Tem a grana do Foreign Office, e tem também a grana que vem desse imposto pago sobre aparelhos de televisão também. Então, não deixa de ser um modelo ali que se olha também entre alemães e britânicos também. Eu acho que isso tampouco é replicado pelo esgarçamento aí das relações entre o Estado e a sociedade no Brasil, e no momento em que estamos, não vejo muito como sairmos disso. Mas o momento que estamos passa. A gente está falando de futuro, e não tenho dúvida que vamos virar essa página e que, no futuro, voltaremos a olhar para a sociedade civil como um ator importante e também o objetivo das ações dos governos, e para os governos como também ferramentas de crescimento de projetos regionais, locais e nacionais, de olho no grosso da população, né? Me pergunto, o debate sobre regulação da mídia, que sempre esteve presente em vários países, no Brasil foi objeto, desde a época do governo Lula, a discussão da pertinência ou não de uma nova regulação da mídia, né? Naquela ocasião, quando esse debate ganhou momento, ainda não estava tão em evidência o papel das redes sociais, das mídias sociais, o papel de Google, Facebook, né? Eu vejo com muita dificuldade, não sei se vocês compartilham dessa preocupação, em imaginar uma regulação de mídia hoje,
qualquer país, e no Brasil também, fora do contexto de uma regulação dessas grandes big techs. Na Europa, certamente, essa é uma preocupação muito grande. Há um cerco se fechando em relação às big techs, e isso certamente vai ter repercussões na questão da regulação da mídia como um todo. Quer dizer, eu não consigo dissociar regulação das big techs, dado o papel protagônico que elas assumiram, da discussão de regulação da mídia em geral. Essa é uma pergunta. A outra é uma observação. Aqui na França, onde eu estou, também tem o mesmo sistema de financiamento da Alemanha e talvez do Reino Unido. Quando você compra um aparelho de televisão novo, você está pagando um imposto para a produção das televisões públicas na França, né? Então, tem sim um volume de recursos que não é pequeno, que financia as emissoras de televisão públicas aqui na França, chamado redevance audiovisuelle. Isso funciona bastante bem. Então, é mais esse tema que eu queria colocar, da regulação, e o outro que, de certa forma, já foi discutido, que é essa questão de que, como as mídias sociais adquiriram um papel tão importante na dinâmica política, diminuindo o papel dos meios de comunicação tradicionais, eu tenho muita dificuldade em imaginar como vai ser o outro caminho. Quer dizer, essa nova política, esse novo palco político que é dado pelas redes sociais, isso vai mudar muito a dinâmica, o papel mesmo dos meios de comunicação na política. Quer dizer, isso que eu quero dizer. Os meios de comunicação convencionais não terão mais a influência, na verdade, terão uma mínima influência na política em relação às redes sociais. Esse é um dilema que está colocado, acho, para o futuro. Pensando nos próximos 10, 20, 30 anos, a política vai ser profundamente alterada pelo papel das redes sociais, assumindo essa função de informação da sociedade. É só isso que eu queria. Bom, primeiro, o desejo de regulação da mídia é universal. Eu acho que tem pode ter um ou outro país que já fez isso por conta própria, sempre em detrimento da liberdade de expressão. Mas o desejo é universal. Eu acho que nós vamos assistir cada vez mais, né, parlamentos se preocupando com isso, executivos se preocupando com isso, como você mesmo disse, o assunto está quente na Europa. É um assunto que vem sendo discutido aí desde 2013, particularmente em relação às big techs, e agora esquentou bastante, esquentou na Austrália, esquentou na Alemanha, esquentou na França, esquentou na Bélgica, esquentou na Espanha, enfim. Então, esse desejo é universal. Eu olho com um enorme pé atrás, com todos os 2 pés que eu tenho atrás, essa questão da regulação, mas assim, com uma enorme preocupação, porque ela acaba sendo sinônimo de censura e de agressão à liberdade de expressão. Então, o receio que eu tenho é que a gente perca muito do ponto de vista da liberdade de expressão com esse tipo de regulação. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta que, se não houver uma regulação, esse duopólio Google-Facebook, né, vai acabar com todas as empresas de comunicação do planeta. Então, paradoxalmente, eu que defendo quanto menos regulação, melhor, né, me vejo defendendo a necessidade de enquadrar esse duopólio, que é o que a comunidade europeia está tentando fazer agora, no sentido de fazer com que eles paguem os produtores de conteúdo pelo uso desse conteúdo nos resultados de busca ou nos microtargeting, no uso das informações pelo Facebook, Instagram, Twitter, enfim, tudo que já está aí vem surgindo.
A tua outra questão, quer dizer, sem regulação, a gente também não vai conseguir fazer com que a política seja exercida de forma correta, para não dizer moralmente correta, né, nas próprias redes sociais. Então, e acho também que a imprensa, se não estiver atuando na rede exatamente como ela se modula, ela também não vai participar dessa política. Então, ela precisa também estar ali. E o desejo de regulação na política e em relação às mídias sociais também é tão grande quanto o desejo de regulação da mídia como um todo. Então, acho que é um mal, isso pode levar a uma censura, isso pode acarretar em perda para a liberdade de expressão, sem dúvida, mas nós, enquanto sociedade, não podemos deixar esse duopólio fazer o que bem entender. Acho que tem que ter um acompanhamento e digamos, um jeito qualquer de fazer com que eles não se transformem nos tribunais da humanidade, porque hoje é o Facebook que decide o que vai ficar, o que não vai ficar ali no seu conteúdo. Então, é uma discussão muito complexa, porque eles são grandes empresas de mídia, trabalham com a força de trabalho gratuita dos internautas e não produzem nenhum conteúdo. Ganham dinheiro em cima dos conteúdos que os internautas produzem e que as empresas produtoras de conteúdo produzem. Então, toda a gama de receita ali vem exatamente do suor de terceiros e não da sua capacidade de produzir conteúdo. A capacidade que eles têm é de produzir tecnologia e fazer essa tecnologia trabalhar no sentido de buscar o target correto no momento correto. Quando você lê o livro da menina da Cambridge Analytica, ou então vê o documentário da menina da Cambridge Analytica, você vê exatamente o quanto isso é devastador em relação à questão da política. Toda a campanha, o Brexit na Inglaterra, mesmo a Cambridge negando que tenha trabalhado, mas de fato trabalhou, e depois toda a campanha do Trump que eles fizeram, e outras campanhas que eles fizeram na África e tudo mais, foi feita em cima de medo, explorar o medo das pessoas, ir lá e falar com cada pessoa individualmente em relação ao maior medo que ela tinha em relação àquilo que poderia acontecer, seja com o Brexit, seja com a eleição de um democrata nos Estados Unidos. Eu acho que dá para a gente fazer uma mistura entre essas duas coisas, entre a questão da regulação e do papel das big techs e as suas influências nas redes sociais e tal, porque simplesmente elas não podem ser dissociadas. Eu acho que a partir do momento em que já é fato e nada indica que vai mudar tão cedo, que as grandes empresas de tecnologia e que dominam as redes sociais, elas trabalham também com informações. Eu acho que precisa ser melhor trabalhado esse modelo, como remunerar, e aí bem lembrou o Caio Túlio, como remunerar quem produz esse conteúdo, o profissional que faz esse conteúdo, para que isso, depois sendo compartilhado pelas redes sociais, também de alguma forma reverta para quem está produzindo aquela notícia, produzindo aquele jornalismo. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, não dá para se ter uma discussão sobre regulação dos meios de comunicação e de como se faz jornalismo num país como o Brasil, ou Estados Unidos, ou qualquer outro, sem incluir esses atores jovens, mas já tão poderosos e já tão protagonistas no nosso cenário de comunicação. Então, tem sim que ter algum tipo de regulação que inclua esses atores. E eu acho que a gente tem também que tem um papel ali nesse tipo de discussão que a gente está tendo aqui e em outros ambientes também, de não deixar com que a discussão sobre regulação vire uma discussão sobre proibição do que o jornalismo ou as empresas de comunicação podem ou não fazer. Eu sugeriria algo, inclusive, indo além. Eu acho que qualquer discussão sobre regulação da mídia tem que começar com a defesa intransigente da liberdade de expressão. A partir daí, nós vamos ver que tipo de baliza é possível colocar, que tipo de balizamento é possível fazer para que as empresas de comunicação, os profissionais também, sejam devidamente responsabilizados quando cometem. Eu não estou falando aqui crime de opinião, nem críticas duras, nem nada, mas coisas que vão além disso tudo, como, por exemplo,
a produção clara e disseminação de notícias claramente falsas, que se você pegar um bom profissional de jornalismo de dados, um bom checador, né, que agora ganhou essa nova nomenclatura de fact-checking, né, vão ver que aquela informação disseminada é simplesmente mentirosa, e isso é possível de fazer. Pegue-se as declarações últimas do Trump negando o que a matéria da revista The Atlantic trouxe sobre as declarações dele sobre o pouco respeito que ele nutre pelos veteranos de guerra e por aqueles que caíram em combate aos americanos, e ali você conseguiria processar o Trump por calúnia, difamação, mentira, porque os fatos estão contra ele. Ou seja, é possível regular sem precisar proibir. E eu acho também que a discussão toda sobre participação política dos atores das redes sociais, das big techs também, tem que entrar na discussão maior sobre comunicação, já que eles são, queiramos ou não, atores também desse universo. Acho que é uma briga dupla e não podemos deixar que fique, como está hoje em dia, a discussão sobre regulação como algo sobre apenas a proibição ou cerceamento do jornalismo. Eu lembro que discussão paralela semelhante aconteceu há algum tempo atrás aqui no Brasil, quando se falava da discussão sobre as biografias não autorizadas, né? E aí tinha um amigo meu que estava no centro dessa discussão, porque tinha feito a biografia do Roberto Carlos, que foi retirada das bancas e das livrarias, proibida de circular, simplesmente porque o Roberto Carlos, sem ter lido, mas não tinha autorizado tampouco, entrou na justiça e conseguiu aquilo. Isso só foi dirimido lá para frente pelo Supremo, porque, claro, é possível você ter mecanismos que obriguem alguém que escreva uma biografia que seja claramente falsificadora dos fatos, responder por esses atos lá na frente, pagar por eles, inclusive. O que você não pode é, a priori, proibir a produção de um livro só porque o biografado, uma figura pública há tantas décadas no país, que fez fortuna, inclusive, porque é essa figura pública tão importante há tanto tempo, proibir só por proibir. Não é por aí. A regulação vai muito disso e deve começar com a reafirmação da defesa intransigente da liberdade de expressão. Só completando, Marcelo, nós estamos vendo essa censura de novo contra a Globo, por conta do material que ela tem, referência ao Flávio Bolsonaro. Ao Flávio Bolsonaro. Nós já vimos essa censura ser feita contra o Estadão, na época do dossiê contra o Sarney. Então, nós estamos tendo juízes completamente malucos, né, cerceando o direito de investigação e de informação do jornal. O Flávio que processe o veículo depois de publicada a informação. Porque se foi publicada, é porque foi checada, é porque foi investigada, é porque é verídica, né? E aí você tem malucos, juízes malucos, que tomam decisões como essa. E imagina com uma regulação mais efetiva e que vai dizer o que pode e o que não pode. Quer dizer, você tem toda a razão. Fazer uma notinha sobre uma questão de recorte, que eu chamo de recorte. Porque uma coisa, sim, são as legislações sobre fake news que têm aparecido, ou sobre discurso de ódio, como apareceu na Alemanha, e que tem alguma discussão de conteúdo, e traz esse tipo de preocupação. A outra coisa diferente é a regulação de mercado, de concentração de mercado, de força monopolista, que é o que aconteceu um pouco no diálogo do Congresso americano, na verdade, na inquirição do Congresso americano com os 4 CEOs dos grandes conglomerados. Ali o debate tem o marco da legislação antitrust, que é coisa de 1920, 1930. Não está em discussão nada de conteúdo, é apenas uma tentativa, de ver se é possível uma regulação de mercado. E esses monopólios geram a distorção do fluxo da informação. Poderiam gerar distorção do fluxo do gás natural ou do sabonete. É um outro nível. Eu não faço isso com o espírito de querer completar as respostas, nem nada disso, apenas tentando organizar os 2 planos diferentes em que nós temos
visto discussões sobre regulação. Toda essa discussão ela não é nova, né? A gente tem discutido a questão da crise de modelo de negócio há muito tempo e, ao mesmo tempo, a gente tem tido outras variáveis que vão chegando, né? Só que dá a sensação de que, pelo menos, se essa crise do modelo de negócio no jornalismo fosse resolvida, já estava, né? Já tinha meio caminho andado, assim. E aí eu queria perguntar um pouco, na impressão do Caio e também do Marcelo, o que falta nessa discussão para que haja um pulo do gato efetivo? Assim, eu fiquei foi um balde de água fria ver os números que o Caio passou do New York Times, assim, que a gente acha que é o grande mainstream, né, e tudo. De fato mas assim, podia, assim, essa perda financeira é enorme em 10 anos, né? E embora a gente tenha casos de sucesso, mas eles são isolados e a crise em si ela não se tem um desfecho mais amplo, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso. O que será que falta para esse pulo do gato acontecer no futuro do jornalismo? Se eu conseguisse responder a tua questão, essa questão vale $1 trilhão. Soma todo o faturamento da indústria de comunicação tradicional no mundo, é o que vale essa tua questão. O que eu tenho acompanhado e tenho visto é o seguinte, é um problema geracional. A geração que está no poder hoje na indústria da comunicação, os editores, os diretores e os próprios donos, né, mesmo que sejam famílias mais novas, os que estão no poder hoje, já tem novas gerações chegando, mas os que estão no poder hoje, todos, ou a grande maioria, né, sem dúvida nenhuma, tem uma cabeça analógica. E ao ter essa cabeça analógica, o ímpeto inicial é segurar o seu negócio enquanto é possível. Né? Por exemplo, o Philip Meyer, naquele livro The Vanishing Newspaper, previa que o jornal ia acabar, o jornal impresso ia acabar em 2044. Ele vai acabar muito antes. Né? Basta ver que não tem mais banca. São pouquíssimas, além do Eugênio Butti e do Carlos Eduardo Lins da Silva, eu não conheço mais ninguém que lê jornal em papel. Entendeu? Eu leio. Vai ser. Enfim, nós somos analógicos. Então, e estão todos ainda preocupados em defender o seu modelinho ali, o seu negocinho, porque ele está trazendo um dia, corta aqui, corta ali, vai cortando, diminui o que paga ao jornalista, a qualidade cai um pouco, mas melhora daqui, e tem aqueles trabalhos hercúleos, e todo mundo é um herói quando põe uma edição na rua, aquela coisa toda, e eles não estão tendo o olhar capaz de fazer com que eles matem a empresa antiga e recriem a empresa nova com bases digitais. Isso vai levar 1 ou 2 gerações, para que os nativos digitais passem a ter o comando. Né? Porque eles não estão no comando ainda. 98% dos jornais americanos é nativo analógico no comando das redações. Então, esse é um problema geracional. A minha dúvida é, nós vamos ter tempo para isso? A indústria vai conseguir se sustentar de alguma forma até que essa nova geração venha e, com a cabeça digital, né, se preocupe com a questão tecnológica, com o abraço às redes sociais, né, com a manutenção da expertise, da técnica e do método, e da ética. Então, essa é a grande questão. Então, eu acho que do que eu vejo aí, do que eu pude trazer, isso que eu estou falando, inclusive, faz parte desse texto, também feito lá em Colômbia, depois do texto que você citou. Que você citou era o do jornalismo pós-industrial, né? Que é feito ali. Só uma questão, aquele ponto que você toca do network de publicidade, de um único network, você cita isso no seu trabalho, não é isso? Cito. Eu trabalhei nesse sentido como diretor de estratégia digital da NJ,
durante 2 anos e meio antes de ir para os Estados Unidos, no sentido de criar essa rede. Mas, infelizmente, ela não deu certo. Ela até foi lançada depois, mas ela não deu certo. Não deu certo por conta absoluta da falta de interesse dos diferentes agentes comunicacionais, das diferentes empresas, né? Principalmente as principais que estavam ali na NJ. Elas não conseguiram se entender. Não é que houve uma má vontade, não. Foi uma falta de entendimento que eu acho que é decorrente dessa cabeça analógica e dessa falta de visão estratégica em relação ao futuro do negócio e do medo, como diz o Christensen, do medo de matar a galinha de ovos de ouro para ter uma galinha de ovos de diamante daqui a pouco. Eu acho que a gente vive um momento, sim, de uma certa perplexidade dos meios tradicionais, digamos assim, dos grandes nomes do jornalismo mundiais. No Brasil, então, isso é mais evidente ainda, o que leva a uma certa letargia, uma paralisação, uma falta de ousadia, porque nessa hora é preciso você largar a mão de um canto onde você está segurando, porque você tem que segurar lá longe, e você largar as duas significa cair. É um medo que é até compreensível, mas não tem jeito, assim como já acabou a era dos horários de televisão, assim como o jornal de papel vive o seu estertor, ainda que eu acho que possa ter uma sobrevida, como o vinil tem. Até hoje em dia, os amantes do vinil compram um disco de vinil, mas é uma faixa mínima, mas que pode ter sobrevida como nicho. E eu acho que talvez o jornal como escultura, como experiência de toque, tato, como trabalho pedagógico, educativo, com gerações mais novas, para lembrar como era feito e como eram repassadas as notícias, ele vai ter ali um nicho dele, mas eu acho que para todo o restante vai ser necessário cair em si, ter essa ousadia e pensar estrategicamente. E estando vivendo ainda o cotidiano das redações, como eu estou, trocando ideias com meus amigos também, colegas dessa profissão, a gente vê como falta essa ousadia e falta essa estratégia. E como os grupos de mídia tendem a se agarrar a essa galinha dos ovos de ouro, mas se agarram com tanta força que estão já esganando a bichinha, que dava 6 ovos por dia, dá meio ovo hoje, e se não der uma comidinha para ela ali na frente, ela vai parar de dar todos os ovos. Então, é necessário esse debate aumentar ainda mais para ter essa ousadia nascendo de alguns pontos. Eu acho que tem que pegar as experiências bem-sucedidas de streaming, de podcast, de coisas que estão dando certo e estão conseguindo se monetizar, e para ver qual é o alcance que elas podem ter em outras camadas também do setor da empresa de produção de comunicação. Eu acho que tem um caminho aí que está sendo trilhado, mas a grande custo. Tem que dar morro em ponta de faca mesmo. A minha preocupação justamente nesses pilares mencionados, né, da economia, do conteúdo, da democracia, da liberdade de imprensa. E quando a gente vai para o lado da economia, foi mencionado justamente esses 2 gigantes, né, Google e Facebook. Mas, por exemplo, você tem hoje, no Brasil e em outros países, por exemplo, a influência das igrejas, né, que têm canais de comunicação em todas as suas formas possíveis e imaginárias, né, desde impresso, desde televisão, desde as próprias mídias sociais, e, obviamente, carece de alguma parte dessa parte de liberdade de imprensa ou liberdade de expressão, mas com muitos recursos, dinheiros que a gente nem contabiliza direito nesses investimentos em comunicação, porque também essas igrejas não pagam impostos. Então, esse é um grande digamos, grande fluxo de financeiro e monetário vindo de uma religião ou de uma entidade religiosa com um impacto grande na comunicação e principalmente num país ou em países onde o digital illiteracy ou onde muita gente não sabe ler direito ou sabe só ler o básico e é bombardeado com informações, né? E essa é uma grande maioria, e com uma influência não da Google ou do Facebook, mas justamente de uma visão de um marketing, porque vem economia, mas vem também muito conteúdo. Essa seria a minha pergunta. Obrigado. Eu acho que você colocou um ponto
muito relevante, Jean, que tem a ver também, é mais uma dessas coisas que tem interface em outros momentos da sociedade. Mas o papel ocupado hoje em dia pelas instituições religiosas e o tratamento diferenciado que lhes é dispensado pelo Estado, no caso de um país como o Brasil, mas em outros também, mas o Brasil, já que estamos nele e ficaremos ainda por algum tempo, eu acho que precisa de uma discussão séria, adulta também. Não tem sentido nenhum você não cobrar impostos de certas entidades religiosas e depois elas, arrecadando do jeito que arrecadam dinheiro, como sabemos que arrecadam, fazer o que fazem, inclusive, às vezes, maquiando o que seria ali uma volta do investimento para a igreja, entre muitas aspas, e investindo esse dinheiro em outros cantos, para complicar não apenas as diversas denominações acabam tendo seus próprios órgãos de comunicação, e isso, sejamos justos, não se restringe ao Brasil, se a gente for pegar as publicações católicas, europeias e as publicações protestantes e os canais e os meios de comunicação também que atuam para essa corrente nos Estados Unidos, também a gente vai ver como eles são fortes. Mas aqui, além disso tudo, você ainda tem um problema que é na falta de chegar-se a um modelo de financiamento mais eficiente para os meios tradicionais. Você tem muitos canais de televisão, por exemplo, que vendem seus espaços até hoje como espaços publicitários meramente para pastores, denominações e tudo mais, fazendo, claro, que isso tem uma influência muito maior no debate que talvez não tivesse se esses canais não existissem, não houvesse tanto espaço, notadamente discussões como essa que a gente vem tendo sobre o papel da mulher, a questão do aborto, mesmo outras discussões que têm a ver com a economia e por aí vai. Eu acho que essa é uma discussão em aberto, que não é feita de forma adequada no Brasil, entre outras coisas, porque essas denominações religiosas também estão presentes no arcabouço político do país também. Se a gente for pegar a bancada evangélica e o seu poder é gigantesco, né? Se a gente for pegar mesmo os afagos feitos pelos chefes de governo do Brasil nos últimos muitos anos aos setores mais radicalizados da religião, também é para lá de preocupante. Então, eu acho que temos aí uma questão a ser enfrentada também na comunicação, mas não somente. Claro que a questão da Big Tech fica ali também, mas a questão da presença religiosa na comunicação é algo que precisa ser discutido com alguma seriedade maior, entre outras coisas, porque religião, a gente sabe, trabalha com dogma, e dogma não se discute, o que torna tudo ainda um pouquinho mais complexo, né? Eu passo a bola para o Caio Túlio para saber qual é a impressão que ele tem dessa presença também no nosso setor, nesse nosso meio. Não, é a mesma que a sua, com uma ênfase que é o seguinte: do ponto de vista da liberdade de expressão, eles têm todo o direito de adquirir espaço na televisão, de ter um canal de televisão como tem, no caso da Record, como tem a Rede Vida, que é da Igreja Católica, enfim, não vejo, do ponto de vista da liberdade de expressão, qualquer diretriz no sentido de ter uma regulação em relação a isso, porque o Estado é laico. Agora, o grande problema, sim, você tocou, Marcelo, é que as religiões todas precisam pagar imposto, né? Não tem nada que essa arrecadação fantástica sem que o Estado se beneficie de alguma forma disso, realmente porque o Estado é laico, né? Então, acho que do ponto de vista da liberdade de expressão, essa é uma questão com a qual nós temos que lidar, e ele tem que ser regulado da maneira como a mídia é regulada, que você não precisa de lei de imprensa para regular a mídia, né? O Código Civil dá conta de tudo aquilo que puder acontecer de errado com uma reportagem, ou de mal feito, ou distorcida ou mentirosa, o jornalista e o responsável paga por isso, ele pode ser processado e paga por isso. O mesmo deve acontecer em relação a qualquer outro canal, não importa se ele é de uma entidade religiosa ou de uma entidade privada. A questão da religião, acho que vai mais mesmo para a questão do imposto, né? Capital e humano, né? É possível uma mediação?
e em que medida a informação ela tem valor na medida em que ela é formatada de tal maneira a fazer essa mediação entre o capital e o humano. Cada um aí pega a definição do que é capital, do que é humano, como achar melhor. Mas realmente, acaba perguntando, então, o que é informação? E eu arriscaria dizer que a informação é a consciência que se tem dela, não é ela em si, mas é o quanto ela mesma carrega e provoca, estimula de consciência. Então, minha pergunta final é, na era digital, o que muda na natureza da informação, de tal forma que a mediação represente um novo nível de consciência das relações entre o capital e o humano? Está me colocando uma questão sobre a qual eu tenho pensado bastante. Eu não tenho, obviamente, resposta feita para ela, mas eu quero insistir em alimentar alguma esperança nesses novos tempos e nos que vêm pela frente, inclusive em relação a isso, inclusive na valorização do humano, nessa relação difícil com o capital, né? Pensando que a gente pode aproveitar as velocidades exacerbadas ultimamente, graças à tecnologia, para também nos aproximarmos mais, inclusive, do pleno potencial humano que pode, lá na frente, tudo dando certo, interferir nos rumos desse capital. Na questão específica do jornalismo, é a valorização cada vez maior através da possibilidade que o receptor tem, desse que vai tomar a consciência da informação que você está passando para ela, que alguém está passando para ela, a capacidade que ele tem também de checar aquilo, de verificar, graças à tecnologia, graças ao acesso a fontes primeiras também, ou a mecanismos de verificação também, daquilo que você está dizendo. Por quê? Porque essa, no final das contas, vai ser a única forma de verificar se aquela pessoa que o cara segue na rede social, ou de quem ele tira as informações do dia a dia, observa, admira eventualmente, gosta porque se afina com a sua linha de pensamento ou seu raciocínio, se aquilo ali faz algum sentido, você colocando junto os dados, esses dados aos quais a gente tem acesso hoje em dia e que o jornalismo de dados vai deixar também mais simples de você acessar. Então, nesse sentido, eu acho que se abre diante de nós, já está aberta, mas se abrirá cada vez mais, uma gigantesca possibilidade da gente ter a valorização de quem é o mediador dessa relação. No caso, o profissional do ofício, da comunicação, do jornalismo, quem vai estar passando ali essa informação. Eu não sei se eu estou entrando em devaneios que são da minha própria cabeça, ou se eu estou ajudando essa discussão a avançar um pouquinho, mas eu sei que é complexo. Mas nesse fim do túnel, onde pode haver uma luz, que não seja um carro vindo do lado de cá, eu acho que em dado momento, essa relação de ida e volta, a informação sendo passada, o receptor conseguindo checar se aquilo é verdade mesmo, se aquilo não é apenas uma afinidade inicial. Quando ela volta, esse conceito, essa estrelinha, esse conceito de positivo, que seria como uma estrela que você dá num serviço de internet, ou de transporte, ou de comida que você peça em casa, se isso não pode também acabar valorizando aquela figura humana ali, que foi quem primeiro repassou aquela informação, que foi através da qual você recebeu a informação que você está agora apreendendo como receptor. E aí, isso acontecendo, no melhor dos mundos, os donos do capital, que são também os donos dos humanos nesses nossos tempos, poderão, inclusive, valorizar mais esse trabalhador, que eu gosto de chamar do proletário da notícia, que somos nós aqui, e que vamos insistir em ser para que essa relação funcione melhor. Vale a pena investir em jornalismo, em comunicação, que isso não é contrário aos intuitos de quem está botando dinheiro nisso, seja ele o indivíduo, seja ele a empresa, e que, no final das contas, a sociedade fica mais forte, melhor, com a democracia mais efetiva, com o jornalismo profissional eficiente, de qualidade e com capacidade de ter transparência necessária sobre os dados e os fatos que está noticiando e informando. É mais ou menos por aí a minha pensata. Muitos e muitos anos atrás, uma reunião com o seu Frias, um almoço na Folha, ele contou uma história que ele repetia sempre, quando ele comprou o jornal na década de 50, né? Ele comprou do Nabantino Ramos, que era um jornalista. Aí o Nabantino falou para o seu Frias uma coisa só: olha, para fazer um bom jornal, você tem que ter bons jornalistas. Tenha bons jornalistas, você vai fazer um bom jornal.
E o Frias sempre seguiu isso, era a lição que ele tinha aprendido e tal, que tem a ver com o que todo mundo fala hoje do conteúdo, né? Eu acho que os produtos jornalísticos e tal vão ter mais qualidade, mais sucesso e tal, se investirem no humano, no jornalista. Sabe, o Luiz Frias, que é o herdeiro do velho Frias, né? Ele está seguindo isso no UOL. O UOL hoje tem uma excelente equipe de jornalistas, não é porque eu estou lá, não, mas ele está contratando os melhores jornalistas do país em todas as áreas. Sabe? E eu acho que é por aí. Essa vai ser a disputa. Eu acho a pergunta complicada, mas tanto o Marcelo quanto você deram aí a linha do raciocínio, né? Não sei se todo mundo viu, mas tem um filme importante do Visconti, aquele o Violência e Paixão, né, que é um grupo de família in un interno, um grupo que é o título italiano, que é um grupo de família dentro do apartamento em Roma, e tem o professor que é vivido pelo Burt Lancaster, e ele está muito triste naquela situação, porque diz ele que era do tempo em que havia um equilíbrio entre moral e política. Evidentemente que não há equilíbrio possível entre moral e política, eu acho que nem há um tempo em que houve esse equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio entre o capital e o humano, me veio à mente essa imagem do equilíbrio do desequilíbrio entre moral e política, né? Agora, do ponto de vista do capital, os jornais, antigamente, no século XIX, no século XVIII, principalmente, século XIX, principalmente, se desenvolveram muito na Europa e eram basicamente opinativos. E nos Estados Unidos foi feita uma revolução, que era do ponto de vista do capital. Os editores, né, os publishers, perceberam imediatamente que se ele só cobrisse um lado da questão, né, ele só ia vender o jornal para aquele lado da questão. Então, eles aprenderam que deviam cobrir, quando se falava do republicano, tinha que ver o que estava acontecendo com o democrata também, porque com isso eles multiplicavam, no caso específico ali de uma conjuntura específica, multiplicava por 2 o faturamento. Então, ele precisava de jornalistas capazes de irem buscar, né, os vários lados de uma questão, de um fato, de uma denúncia, de algo que estava acontecendo. Então, do ponto de vista da informação, também acho que vou chover numa molhado em relação ao que você e o Marcelo falaram. Se você tem um produto investigativo, crítico, que ouve os vários lados, que é feito com técnica, que sabe, que checa o que está sendo publicado, você só vai trazer alegria para esse capital. E que usa as melhores técnicas de processamento de dados. E que trabalhem com esse manancial fantástico aí dos dados. Quer dizer, e aí dá para enumerar, dá para ficar a noite inteira aqui enumerando tudo que pode ser feito de bom. Mas eu acho que, por incrível que pareça, a qualidade, né, é algo que demanda capital e agradece o capital quando você faz bem feito. Então, é por aí. Então, a gente vai ter um futuro, sim, no jornalismo, apesar de todas as dificuldades no financiamento, no modelo de negócios, na presença das grandes redes sociais, as big techs, as igrejas invadindo os espaços e tudo mais, nós temos o futuro, e esse futuro ele é construído sempre, como toda vez, no jornalismo, na imprensa, na mídia, na mão dupla, no relacionamento entre quem a produz e quem a recebe.